pessoal! Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um episódio da série Autoconhecimento e hoje eu convidei a doutora Mariana Pimentel, médica e atua na área de psiquiatria, para estar aqui conversando com a gente sobre essa área que é cheia de tabus, né, Mariana? Pois é. Concordar comigo que as pessoas têm muitas crenças, muitos preconceitos, e por isso que eu acho que é super importante a gente estar aproximando essa sua área de atuação para que a gente possa ir quebrando um pouco disso. Então, até por isso que eu quis te convidar hoje para estar aqui com a gente. Então, obrigada, primeiramente. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e realmente é uma área que as pessoas têm muito preconceito e, se Deus quiser, a gente vai tentando quebrar esse estigma que é a saúde mental na sociedade. Isso aí. Então, uma coisa que eu acho que é super importante, né, quando a gente vai procurar um médico, é a gente também estar entendendo um pouco o que está acontecendo com a gente, o que a gente está sentindo, as coisas que a gente vem pensando, o que está acontecendo ali no nosso dia a dia. E aí, eu queria que você falasse para a gente o que é importante o paciente ter claro sobre ele para te ajudar a fazer um diagnóstico e a medicá-lo de acordo com as necessidades dele. Que eu vejo também muitas pessoas com medo de procurar um médico psiquiatra. Sim. Quando a pessoa vai procurar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, algum profissional da saúde mental, é porque ele não tá claro assim com os pensamentos dele. Tem alguma coisa que ele tá achando que tá diferente. Isso tá levando a um sofrimento, tá? Quando ele vai procurar a gente, ele tem que ter claro que ele precisa ser o mais honesto possível. Tem que contar, tem que se abrir. Claro que algumas pessoas são mais fechadas, no começo não se abrem tanto, isso é totalmente natural, tá? Mas para te ajudar no diagnóstico, ele tem que se abrir o máximo possível. Aí, em relação ao medicamento, o objetivo principal é uma melhor qualidade de vida para a pessoa, tá? Quando a gente pensa no medicamento, a gente pensa em melhorar o transtorno que ela sofre, os sintomas, mas a gente também tem que estar muito atento a efeitos colaterais, porque não adianta melhorar de um lado e do outro não ser legal. Por exemplo, alguns antidepressivos, alguns remédios para ansiedade podem mexer na libido. Isso é um efeito colateral indesejável e que é possível tentar outros medicamentos com isso, tem várias possibilidades. Isso, inclusive, leva até uma melhor adesão ao tratamento por parte do paciente. Outro efeito colateral que é muito comum, que a gente tem que estar sempre atento, é quando leva ao aumento do apetite, que aí tem um ganho de peso, e isso principalmente para a mulher. É uma coisa que às vezes ela não adere ao tratamento por conta disso. Claro que se a pessoa se der muito bem com determinado medicamento, independente do efeito colateral, é o risco-benefício. O importante é aquela pessoa estar se sentindo bem. Ótimo. E eu acho que nisso é muito importante, né, lembrar as pessoas de que quando a gente procura, né, um profissional para cuidar da gente, essa pessoa precisa confiar, né, no Sim, profissional. com certeza. Para justamente, como você colocou, ele conseguir se abrir, né? Então, eu acho que é sempre válido. O médico não está lá só para encher o paciente de remédio. Exatamente, Né? exatamente. Conta um pouquinho como que é assim a sua abordagem quando você vai fazer uma consulta, né, com o paciente? Como que é? Você ouve as demandas dele ou é aquela coisa que nem ouve, né? Eu ouço muitos clientes meus reclamarem desse ponto. Não. Primeiramente, eu acho que tem que deixar o paciente à vontade. A hora que ele chega, não é já perguntar, o que está acontecendo? É perguntar, e aí, quantos anos você tem? Você é casado, tem filhos? Criar um vínculo médico-paciente, primeiramente. E aí a gente vai conversando. Claro que o atual momento é muito importante.
Só que não adianta a gente só perguntar o que está acontecendo. A gente tem que saber o passado também. Porque tem muitos transtornos que tem coisa lá atrás. Se a gente for levar sintoma, a gente vai tratar o sintoma. E isso não é o interessante. Por exemplo, o paciente chega falando, estou com insônia. É fácil só passar um remédio para sono, tá bom. Só que o que está te levando a isso? Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, é descobrir a causa do que está acontecendo. Tá por trás daquilo, né? Isso, até porque muitos pacientes já chegam com sintoma pronto. Tô com ansiedade, tô com não sei o quê, tô com depressão. Fui no Google e o Google me falou que eu tava... Exatamente. O que é depressão para a pessoa? O que você está sentindo? Então, eu acho que isso é muito importante numa abordagem. E conversar sobre ir lá atrás, como que era, desde a infância, isso tem que ser levado em conta, sim. Sim. E acho que vale também a gente pontuar que todas essas informações fazem parte do autoconhecimento. Sim, com certeza. Tem muitas coisas que a pessoa só vai descobrindo sobre si mesma durante uma terapia ou durante um tratamento com psiquiatra. A pessoa nem sabe dela mesma. Sim. E aí, doutora, quais então podem ser os sinais de que o paciente precisa buscar ajuda de um profissional? O que pode estar assim de diferente na vida dele que pode acender, né? Eu falo, levantar a bandeira de que, opa, preciso, não estou conseguindo mais resolver isso sozinho, por conta própria. Bom, ele deve procurar ajuda assim que ele começa a ter um prejuízo de vida, começa a mudar seus hábitos. Não só ele percebe que está diferente, um funcionamento diferente, mas até as pessoas ao redor chegam a comentar com a própria pessoa. Quando ele percebe que tem alguma coisa diferente, que está levando a um prejuízo do seu dia a dia, é porque está na hora de procurar ajuda. Eles sempre tentam fazer terapia, só terapia sem medicamento. Eles sempre tentam procurar outros meios de se acalmar, por exemplo, no caso de uma ansiedade, evitando, claro, tomar medicamento. Mas chega uma hora que, infelizmente, foge do nosso controle. Aí está na hora de procurar ajuda profissional. Sim. E um dos medos, né, dos meus clientes, e eu acho que de muitas pessoas, é de tomar medicação e ficar viciado, né? Então, como que é a questão de, assim, o que poderia sinalizar para a pessoa que ela já poderia começar a perceber no próprio organismo dela, de que está na hora de começar a fazer o desmame, né? De passar isso para o médico que está acompanhando ela. Certo. Bom, cada transtorno em si tem um certo protocolo que a gente segue em média de um tempo, tá? Como os mais comuns, que são depressão e ansiedade, é no mínimo 6 meses fazendo um tratamento medicamentoso. Mas isso varia de pessoa para pessoa. O que a gente leva em conta? É citar alguns meses ou até mais de um ano, assim, sem sintomas, tá? Não quer dizer diminuir a intensidade dos sintomas, é sem sintomas. Aí a gente começa a pensar em diminuir. O que as pessoas têm que ter em mente é que a doença psiquiátrica, ela parte do mesmo princípio que uma hipertensão, que uma diabetes. Então, se precisa de remédio, o importante é estar bem. Não importa o tempo que vai ter que tomar remédio ou não. O importante é estar bem. É um tratamento, tá? Outra coisa, de relação a ficar dependente de remédio. Existem, sim, remédios que levam à dependência se forem usados incorretamente ou sem necessidade. Tá? Então, existem, sim. Claro que alguns remédios é mais psicológico mesmo, essa dependência, mas existem alguns que, se ficar tomando sem necessidade, o organismo cria uma resistência e, se você tirar o medicamento, ele começa a ter como se fosse sintomas de abstinência mesmo. Então, tudo é estudado caso a caso. E por isso que é importante, né, as pessoas realmente procurarem um profissional especializado nisso, né? Então, se você está com um problema de saúde mental, você tem que procurar um psiquiatra, não um ortopedista.
Isso, Muita exatamente. gente fazendo isso também. Ah, eu pego ali a receita com o meu ortopedista, com o dermatologista, né? Eu acho que tem que Acontece muito. cuidar. Acontece muito e assim, não é por mal que o colega prescreve. Mas o que que acontece? Por exemplo, num transtorno bipolar, que a gente tem que saber lá atrás. Aí passa um antidepressivo, você pode piorar o quadro. Então, assim, é melhor passar com alguém que realmente entende melhor do assunto. É isso mesmo. Que legal, eu acho que é um assunto que dá, né, para a gente conversar horas, porque realmente tem muita informação e muitas coisas importantes para serem ditas. Mas eu acho que Tem voltando bastante. para o autoconhecimento, a gente poderia resumir, então, que é importante a pessoa estar atenta ao que ela sente, ao que ela está pensando, e as mudanças mesmo de rotina, de vontade, né, Uhum. nessa questão para ela estar indo buscar a ajuda de um profissional. Sim, exatamente. E aí, então, mais um ponto importante é que a pessoa deve procurar um psiquiatra, né, para tratar dessas questões da saúde mental e uma pessoa que ela confie, que ela consiga se sentir à vontade para se abrir, porque quanto mais ela falar, né, vai ficar mais fácil também do profissional fazer um diagnóstico e fazer, né, um plano de tratamento adequado. É isso? Está correto? Isso mesmo. Uma coisa que é muito importante que a gente tem que deixar claro para o paciente é: medicamento ajuda? Claro que ajuda. Mas a terapia, o autoconhecimento é muito importante. Por quê? Às vezes o paciente vai lá com um monte de queixas do que está acontecendo na sua vida. O que tem que deixar claro é: o medicamento não vai melhorar a sua situação em casa, na sua vida, no trabalho, tá? O problema vai continuar ali. O medicamento vai te ajudar, só que eu acho que a terapia vai ajudar muito a aprender a lidar com tudo isso, tá? Então é muito importante deixar bem claro para o paciente que o remédio não vai tirar seu problema, tá? Que muitas vezes as pessoas chegam, tá aumentando dose, mas continuam mal porque tá com filho com problema, algum problema no trabalho. Então, ó, vamos ter claro que a gente tem que trabalhar com o que está acontecendo. Sim, eu costumo explicar para os meus clientes que a medicação ela vai cuidar da parte química, né, de Uhum. hormônios que podem estar faltando ali, que estão em desequilíbrio. E a terapia ela vem para cuidar da parte emocional, da parte cognitiva, para você entender e aprender a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos. Então, eu acho que realmente é um complemento. Sim, com certeza. Um não é sozinho do outro, entendeu? Precisa dos dois. Claro que medicamento só ajuda? Ajuda. Terapia só ajuda? Ajuda. Mas os dois é o essencial para todo mundo, inclusive para quem nem toma medicamento. Eu acho que a terapia seria uma coisa boa para todo mundo, né? Principalmente nos dias de hoje. Sim. Muito bom, doutora. Acho que foi muito válido o que você trouxe Obrigada. hoje, a sua contribuição. Agradeço Obrigada. pela sua participação, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tá? Foi bem legal mesmo esse bate-papo e realmente é um tema muito amplo que dá para ficar horas, mas vamos com calma. Vamos. Então tá bom. Muito obrigada e até uma próxima, então. Até, tchau. Tchau.